Amados fiéis e devotos na graça divina, quando o Sumo Pontífice Francisco cruzou os sagrados umbrais da Santa Igreja, todos ficaram maravilhados diante da manifestação de uma antiga profecia proclamada pelo venerável santo, São Malaquias. No entanto, não estamos diante de uma simples previsão terrena, mas de uma revelação celestial que se desdobrará à medida que se aprofundarem nesta narrativa espiritual. Antes de descartar esses eventos como simples previsões, reflitam sobre as evidências atuais que insinuam como essa antiga profecia está ganhando vida em nossos tempos, o que pode ser tanto maravilhoso quanto assustador, junto às revelações de Medub Borge. Estas visões proféticas estão atraindo um interesse crescente e gerando profundas questões sobre sua veracidade e relevância no contexto contemporâneo. Os visionários estão impregnados de fervor, e o Vaticano vive momentos de intensa expectativa e meditação. O atual Sumo Pontífice da Igreja Católica, reconhecido como Papa Francisco, deixou uma marca profunda entre aqueles devotos das profecias. Afirma-se que a profecia de São Malaquias aponta diretamente para este tempo e para este pontífice com o título de Pedro Romano, o clímax deste enigma profético. Embora ele carregue o nome de Jorge Mário Bergoglio da Argentina, certos fiéis argumentam que seu nome original revela uma ligação com o apóstolo Pedro. Além disso, é intrigante que, apesar de sua origem argentina, ele seja reconhecido por uma autêntica herança romana devido às profundas raízes italianas de sua linhagem. Para entender completamente esta profecia, é imperativo voltar no tempo e mergulhar em suas raízes. A profecia dos pontífices é uma série de 112 revelações enigmáticas em latim que buscam decifrar os líderes supremos da Igreja Católica, começando com Celestino II em 1595. Esta enumeração foi divulgada ao mundo por um erudito monge chamado Arnoldo de Villanova, que afirmava que ela vinha das visões concedidas a São Malaquias, um ilustre arcebispo do século XI. Segundo a tradição, Malaquias teve uma epifania durante sua peregrinação a Roma, onde lhe foram revelados os nomes de 112 sumos pontífices até o fim dos tempos. Essas visões foram registradas em versos enigmáticos, guardados nos arquivos secretos do Vaticano e mantidos ocultos ao longo dos séculos. A aparição de Arnoldo de Villanova no 10º século possibilitou que este antigo documento visse a luz do dia. Dentro do vasto compêndio de profecias milenares da Igreja Católica Romana, a previsão de São Malaquias emerge como uma das histórias mais cativantes e debatidas, capturando o interesse tanto de estudiosos quanto de fiéis. Enquanto alguns questionam sua autenticidade, outros percebem nela uma precisão surpreendente e uma profundidade reveladora. É fundamental prestar atenção especial às palavras de São Malaquias, que indicou que o 112º pontífice marcaria o fim, antecipando tempos desafiadores para a venerável Igreja Romana. Que esta sagrada revelação nos guie para a reflexão e discernimento em nosso caminho celestial. A predição para este período vaticina com tons sombrios que, no final da venerável Igreja Romana, surgirá Pedro Romano, que guiará seu rebanho através de múltiplas adversidades. Uma vez que esses tempos turbulentos cheguem ao fim, a cidade das 7 colinas estará em ruínas e o justo juiz proferirá sua sentença definitiva sobre sua congregação. Sem dúvida, estamos no limiar da realização da profecia de São Malaquias. Neste momento, surge uma pergunta essencial:
Por que se insinua que o pontificado do Papa Francisco chega ao fim? Aqui reside a revelação surpreendente. Este sumo pontífice, o primeiro pertencente à ordem dos jesuítas, foi elevado ao trono em 13 de março de 2013. No entanto, sua liderança não tem estado isenta de debates e controvérsias. Ele se posicionou como um dos bispos de Roma mais debatidos na história da Igreja Católica Romana. Desde o momento de sua investidura, ele teve que enfrentar desafios monumentais dentro da Igreja. Um dos temas mais dolorosos foi o escândalo de abusos vergonhosos perpetrados por membros do clero e os esforços para ocultar tais crimes. Esta triste realidade se manifestou de forma comovente em 2018 com o relatório de abusos na Pensilvânia. Além disso, suas diretrizes em questões como Amoris Laetitia têm gerado notáveis discrepâncias. A proposta de permitir a comunhão para aqueles que, após um casamento, estabelecem um novo relacionamento, causou profundo desacordo entre os fiéis católicos. Em 11 de agosto de 2017, um grupo seleto de 45 clérigos e eruditos católicos enviou uma extensa carta ao Sumo Pontífice, questionando suas orientações e alegando que estavam em desacordo com os fundamentos primordiais da Igreja. As tensões persistiram. Por exemplo, em maio de 2018, vários prelados no Chile renunciaram a seus cargos em meio a acusações de abuso desonroso, intensificando as dificuldades já existentes. No entanto, é essencial reconhecer que, apesar das controvérsias, o Papa Francisco ganhou admiração por sua compaixão pelos menos privilegiados, seu diálogo interreligioso e seu compromisso com a ecologia. Uma pesquisa de princípios universais em 2014 mostrou que sua liderança era considerada unificadora e positiva por muitos indivíduos em diferentes regiões do planeta. Embora a Igreja Católica seja profundamente venerada, não está isenta de almas que, de dentro de seu seio, levantam vozes em dissonância com certos pilares de seu ensinamento. Assim, enquanto alguns fiéis exaltam fervorosamente seus ensinamentos, outros levantam dúvidas e questionamentos, demonstrando a intrincada riqueza e variedade de percepções que coexistem no coração da fé católica nestes tempos de profunda reflexão espiritual. Em uma reviravolta surpreendente dos acontecimentos, o arcebispo Carlo Maria Vigano tornou pública uma extensa carta de 11 páginas em 25 de agosto de 2010. Este respeitado prelado, que havia atuado como núncio apostólico nos Estados Unidos, apontou o Papa Francisco por negligenciar suas responsabilidades para com a Igreja, especialmente em relação a Theodore M.C. Carrick. Suas declarações foram enfáticas. Embora as acusações de abuso sexual contra M.C. Carrick fossem amplamente conhecidas tanto no Vaticano quanto pelo próprio Papa Francisco, as ações adequadas não haviam sido tomadas. A comunicação foi tão direta que chegou a pedir a renúncia do Papa Francisco. O eco dessas acusações não se limitou apenas ao ambiente vaticano, ressoou no coração de toda a comunidade global. As redes sociais foram inundadas por perguntas e críticas dirigidas à figura papal. Essas críticas não surgiam apenas de vozes desconhecidas. Clérigos, bispos, cardeais e estudiosos leigos se manifestaram como críticos contundentes do Sumo Pontífice. A Igreja, consequentemente, apresentava divisões, especialmente de setores conservadores e meios de comunicação como Chart Melling e de RAM TV,
que se opunham firmemente às renovações doutrinárias do Papa Francisco. Diante desse cenário tumultuado, surge uma pergunta inevitável: essas adversidades têm relação com as predições de São Malaquias? Os perfis enigmáticos que São Malaquias deixou sobre os sumos pontífices anteriores parecem, de maneira impressionante, alinhar-se com os acontecimentos históricos atuais. A incerteza sobre se o Papa Francisco será o último Papa, como previu o respeitado santo, provoca debates intensos e reflexões serenas. Não se pode ignorar que as profecias de São Malaquias já haviam despertado interesse em 1958. Antes do conclave que elegeu o Papa João XXIII, o cardeal Selman de Nova York realizou uma representação simbólica, navegando pelo rio Tibre entre rebanhos. Para destacar uma profecia relacionada ao pastor e marinheiro. As predições, analisadas com precisão, revelam impressionantes semelhanças. Como ilustração, o lema do Papa Urbano VII, Ex Antiquitate Urbis, faz referência ao lírio, emblema de Florença, sua cidade natal. João Paulo I, com sua divisa de Medietate Lunae, que nasceu durante um eclipse solar, também se alinha às predições. O Papa Francisco, em meio a essas discussões e controvérsias, se posiciona como uma figura central de interesse. Embora as predições de São Malaquias possam ser motivo de interpretações e debates, é inegável o profundo impacto que tiveram nas conversas sobre o futuro da Igreja Católica. Essas antigas profecias, apesar das polêmicas, continuam cativando aqueles que buscam decifrar o destino da Igreja e do cosmos. No meio da incerteza, elas nos instigam à reflexão e à percepção. Se quiser ver mais histórias de fé como esta, escreva "Eu quero" aqui embaixo nos comentários. Até breve!